Olá, graça e paz. Como vai? Tudo bem? Tudo na bênção? Sou o pastor Márcio, da Igreja Betânia de Ji-Paraná. Agradeço muito a Deus por essa oportunidade, por estarmos juntos mais uma vez aqui no canal. Que Deus abençoe muito as nossas vidas e que Ele possa falar ao nosso coração em nome do Senhor Jesus. Tenho pensado nesses dias e comentado, temos pregado muito na igreja sobre a oração. Lembro quando criança, meus pais, antes de dormir, oravam, nós cantávamos e chegou um tempo que para a gente brincar, vamos dizer assim, ou ter alguma recompensa, tínhamos que ir à igreja. Só podíamos brincar, só podíamos ter alguma recompensa se fôssemos para a igreja. Isso no domingo, ou dependendo da programação, no sábado. E tínhamos nossas reflexões, as nossas meditações entre família. Meu pai, mas a minha mãe sempre, à noite, estava ali orando com a gente quando criança. A oração era uma prática. Não sei se era assim com você quando criança, se havia também essa prática quando criança. E também a questão da recompensa. A recompensa, quando criança, era muito usada para a gente fazer, cumprir aquela obrigação. E nós, com o tempo, vai passando o tempo, a gente vai aí amadurecendo e muitas recompensas a gente vai conseguindo sem oração, não é verdade? E olhando assim para nós, nossos contatos, o nosso dia a dia, o nosso trabalho, nós vamos conseguindo a nossa recompensa e a gente vai dependendo muito pouco de Deus. Talvez nós não oramos o tanto que a oração é importante. Mas fica aqui uma pergunta para nós, E a oração que não foi feita? E quando eu não oro? O que pode acontecer? Você já provou a pensar que toda a nossa vida ela está envolvida com oração, a minha e a sua vida? Nós podemos passar por circunstâncias, por momentos em que estamos ali envoltos de oração nossa ou de alguém orando por nós. Então, a palavra do Senhor vem dizendo algo muito sério para mim e para você a respeito de quando a oração não foi realizada, quando a oração não foi feita, o que pode acontecer. E a palavra do Senhor vem falando que existem pessoas na Bíblia que não oraram. Quero falar de 2 personagens da Bíblia e 2 pontos de cada um aqui nessa reflexão, quando a oração não é feita. O que acontece? E quando a oração ela não é feita? O que pode acontecer? E o nosso primeiro personagem, o nosso primeiro texto, está no livro de Êxodo, no capítulo 2, versos 23 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor: Muito tempo se passou, depois disso morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e rogavam por socorro divino debaixo de uma escravidão. E seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento do povo e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus observou a vida dos israelitas e contemplou a situação deles. O segundo personagem que nós vamos falar nessa reflexão está no livro de Gênesis, capítulo 13, do verso 8 ao verso 10. Então Abrão propõe a Ló que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavenças entre meus pastores e os teus pastores. Afinal, somos irmãos. Vê, toda a terra está diante de ti. Peço-te, portanto, que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita. Se tomares a direita, irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Nesses 2 textos, o primeiro, ele vem falando, logo a resposta de oração vem falando sobre Moisés. O povo ali estava clamando, orando, debaixo de uma escravidão ali extrema.
E nessa escravidão, ele começa ali, o povo começa a clamar ao Senhor. Olhando para a palavra de Deus, nós podemos ver que Moisés está levando uma vida normal, pastoreando ali as ovelhas do seu sogro. Não havia nenhuma perspectiva, Moisés estava ali com 80 anos de idade. Então já não havia mais perspectiva, não havia mais ali talvez projetos para a vida. E Moisés talvez tenha até aceitado aquela condição de ser o pastor e cuidar da família. Mas acontece que Moisés, mesmo não tendo uma vida de oração, Deus começa a falar com Moisés. Nós conhecemos aquela passagem que ele está pastoreando as ovelhas do sogro dele e ele vê uma sarça, uma planta, um espinheiro pegando fogo no deserto. Era normal, era comum, né, as plantas queimarem, pegarem fogo no deserto por causa das altas temperaturas, mas havia algo de interessante que chamou a atenção de Moisés ali naquele espinheiro, naquela planta ali queimando, que ela não se consumia, a planta não morria, a planta continuava viçosa. E Moisés se aproxima, vê de curiosidade, ele se aproxima e Deus começa a falar com Moisés. Deus começa a falar com Moisés naquela sarça ardente. E Moisés, ele fica ali impactado porque Moisés ele não era uma pessoa de oração. E o primeiro ponto, né, que eu quero trazer aqui nessa reflexão, quando uma oração não é feita, quando nós temos uma vida de oração, nós nos tornamos respostas de oração daqueles que oram. O povo estava ali clamando a Deus, o povo estava ali rogando ao Senhor a misericórdia, rogando ao seu livramento. Moisés, longe dali, daquela situação, longe do Egito, mas Deus interfere e Moisés ali se torna a resposta de oração. Você já parou para pensar sobre a sua vida? Circunstância que você está enfrentando, passando, e você não entende, e Deus falando ao seu coração, e pode ser a resposta de oração de alguém. Mas como eu e você, nós estamos envolvidos, a nossa vida está envolvida com a oração, não é tempo de você ser despertado pelo Espírito Santo para ser uma pessoa de oração? É tão ruim quando nós não estamos no controle, na liderança, não temos aquela convicção. Moisés, ele não tinha convicção. Nós olhamos para a palavra do Senhor, né? Moisés dá até desculpas. Moisés, ele não quer se envolver naquele propósito, porque Moisés, ele não tem uma vida de oração, mas ele se torna ali a resposta de oração, né? Pode acontecer, óbvio, de duas pessoas, né, estarem em oração e as duas se tornarem respostas de uma oração de um para o outro. Aconteceu isso na palavra do Senhor, no livro de Atos, entre a história de Pedro e também ali do centurião Cornélio. Então, ambos ali em oração, né, Deus fala com eles e eles se tornam a resposta de oração um para o outro. Mas eles estavam cientes, eles estavam buscando a resposta, estavam buscando a Deus em oração a resposta para aquela circunstância. Mas olha, Moisés não estava orando. A oração, quando ela não é feita, nós podemos nos tornar a resposta de oração para alguém. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, te convidar, né, a você abrir o seu coração, a você se tornar aí uma pessoa de oração, para que você esteja ciente, né, que quando você for a resposta de oração, você está ciente de que Deus está no controle, Deus está ministrando, Deus está falando ao coração. A oração, quando ela não é feita, o primeiro ponto, você se torna a resposta de oração daqueles que oram. A segunda questão que nós podemos ver na palavra do Senhor é que quando o Senhor fala com Moisés e faz a proposta dele ser o libertador do Egito, Moisés, ele dá desculpas, Moisés, ele não quer aquilo, Moisés, ele não quer se comprometer, Moisés, ele começa a refutar o Senhor no sentido que aquilo não é para ele. Involuntariamente, Moisés, ele vai servir, Moisés vai se tornar um líder. Então, quando a oração ela não é feita, né,
nos tornamos servos involuntários daqueles que estão orando e buscando a presença do Senhor. Já imaginou você está passando por uma circunstância, enfrentando uma circunstância que você não quer, que você está achando difícil, mas é porque você está sendo resposta de oração e involuntariamente você está servindo aquela circunstância porque tem alguém orando. Eu quero que despertar o seu coração, seja uma pessoa de oração. E quando você for servir, quando você entender a resposta do Senhor, você sirva voluntariamente, sem pressão, né? Deus, Ele usa ali a vida de Moisés involuntariamente. Involuntariamente, ele vai ser um instrumento de Deus para ser a resposta de oração daqueles que oram. Então, em nome do Senhor Jesus, seja uma pessoa de oração. Quando a oração ela não é feita, quando a pessoa não tem uma vida de oração, ela vai ter atitudes, comportamentos involuntários, mas pode ter certeza que a vida dela está sendo envolvida com a oração. Alguém está orando por ela. Todos nós oramos, ou todos nós estamos sofrendo respostas das orações. Então, seja uma pessoa de oração. Ore ao Senhor, em nome de Jesus. Tenha uma vida de oração. O primeiro ponto que nós aprendemos, quando uma oração não é feita, tem oração que não é feita, quando a pessoa não tem uma vida de oração, primeiro ponto, ela se torna a resposta de oração daqueles que oram. Segundo ponto, ela vai servir involuntariamente aqueles que oram. O segundo personagem que nós falamos foi quando Deus chama Abrão. Abrão toma o seu sobrinho, Deus faz uma promessa para Abrão, Deus chama Abrão, Abrão sai da parentela, né, e vai para um lugar, a terra da promessa, e junto ali ele leva o seu sobrinho Ló. E Ló, ele começa a andar à sombra do seu tio, né? Ló, ele começa a desfrutar. Ló, ele começa, não tendo uma vida de oração, mas ele começa a ser muito próspero e abençoado. Só que Ló, ele não recebe a promessa de Deus. Ló, ele não tem o chamado do Senhor. Nota que Deus, ele chama Abrão. Então, a oração, quando ela não é feita, quando ela não é ministrada, né? O terceiro ponto que nós podemos aprender, e agora com o novo personagem que é Ló, nós vivemos aquém daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós vivemos aquém das promessas do Senhor, aquém do chamado de Deus para as nossas vidas. Nota que quando nós não oramos, não buscamos o Senhor, nós não vivemos os propósitos do Senhor. Nós não temos uma vida plena e abundante. Jesus, Ele diz para mim e para você, né, que Ele veio para dar vida e vida em abundância. Quando não oramos, nós vivemos aquém das promessas do Senhor, aquém daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Ló, ele viveu à sombra do tio, e Ló não experimentou as promessas do Senhor, porque Ló não orava, a oração de Ló ela não foi feita, e Ló não viveu, né, aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Que tristeza para a vida de Ló, porque chegou o momento dele tomar uma decisão, né? E tomar uma decisão para Ló, como não era uma pessoa de oração, ele estava à mercê dos fatos, ele estava à mercê da sua visão, ele estava à mercê das circunstâncias, ele estava à mercê do seu gosto, ele estava à mercê daquilo que estava diante dele. Nota que quando ele prospera tanto que Abrão chega para ele e fala assim: olha, meu sobrinho, nós somos parentes, nós somos irmãos, nós não temos como andar juntos, mas nós temos que desfazer a sociedade. Então olhe para onde você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, Ló, eu vou para a direita. A palavra do Senhor diz que Ló olhou, viu aquela campina, aquele lugar maravilhoso, era como o jardim do Senhor, era igual, né, ali as irrigações ali do Nilo, ali do Egito. Ló, ele enche os olhos, né, ele olha aquilo ali, poxa, é isso que eu preciso, esse é o lugar
que Deus vai me abençoar. E ele toma, né, a direção ali, rumo ali Sodoma e Gomorra, né, antes da destruição de Sodoma e Gomorra. E nós sabemos, né, o que aconteceu futuramente com essas duas cidades que foram destruídas por causa do pecado. E Ló, ele toma uma decisão, né, que estava assim diante dos olhos, que enchia os olhos, que agradava a ele, e ele fica à mercê, né, da circunstância, à mercê do seu gosto, e ele não busca a direção do Senhor. Quando Ló ele não ora, ele fica à mercê disso, ele toma decisões que comprometem toda a vida dele, toda a família dele. A oração que não é feita, a oração quando não é feita, a pessoa ela fica à mercê, ela se torna ali à mercê das circunstâncias, à mercê do seu gosto, à mercê daquilo que ela acha, à mercê daquilo que lhe agrada. Isso pode comprometer toda a vida dela, porque a palavra do Senhor diz no livro de Provérbios: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao final são caminhos de morte. Para Ló parecia legal, parecia certo, parecia bom, só que Ló não era uma pessoa de oração. Ló ele ficou à mercê das circunstâncias, à mercê daquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Que horrível nós vivemos à mercê dos nossos gostos, das nossas preferências, do que nós achamos e não experimentamos os propósitos de Deus para as nossas vidas, não buscamos a direção do Senhor. Podíamos estar muito melhor do que nós estamos nesse momento. Você pode estar muito melhor do que você está agora se você abrir o seu coração e você buscar Deus em oração. Estávamos uma vez reunidos e junto ali naquela reunião, uma pessoa de aproximadamente 70 anos, ela disse o seguinte: poxa, poderia ter conhecido o Senhor Jesus antes. Se eu tivesse conhecido Jesus antes, eu tinha errado menos na vida, eu tinha tomado decisões acertadas na minha vida. Nós não vamos ser perfeitos, mas tenho certeza que com o Senhor Jesus, dependendo do Senhor, nós podemos tomar decisões, né, acertadas na vida e vamos errar menos nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Quando uma oração ela não é feita, a pessoa fica à mercê das circunstâncias, à mercê do seu gosto, à mercê dos seus desejos. E isso é horrível, isso não traz vida em abundância e não traz os propósitos de Deus. Não trouxe para a vida de Ló. Ló não era uma pessoa de oração e Ló viveu aquém daquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, nessa manhã, ministrar o seu coração, profetizar na sua vida, que você seja uma pessoa de oração, em nome do Senhor Jesus. Olhando para esses dois personagens, nós podemos aprender que quatro princípios, 4 circunstâncias da vida que podem assim, comprometer quando uma pessoa não é uma pessoa de oração. A primeira, a pessoa quando ela não ora, ela se torna a resposta de oração daqueles que oram. A segunda, nós podemos aprender com a palavra do Senhor. Ela vai servir involuntariamente aqueles que oram. Vai servir involuntariamente aqueles que estão buscando a face do Senhor. Isso aconteceu com Moisés. Antes do chamado dele, Moisés não era uma pessoa de oração. Podemos aprender mais 2 princípios com a vida de Ló. Ló, quando ele vai ali tomar aquela decisão para a vida dele, ele fica à mercê das circunstâncias, ele fica à mercê do seu gosto, do seu prazer, e ele toma a decisão baseada no que estava olhando e comprometeu toda a vida dele. Ló não era uma pessoa de oração. E Ló também, não sendo uma pessoa de oração, Deus também não tem um chamado. Ló não tem aquele chamado do Senhor, então Ló ele vive aquém. Ló ele tem uma vida aquém daquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Então a oração, quando ela não é feita, ela pode comprometer muito, muito a nossa vida. Então,
sejamos de oração. Sejamos homens e mulheres de oração, homens e mulheres que dependam do Senhor em todo o tempo, homens e mulheres que busquem a face de Deus em todo o tempo. Eu tenho certeza que você quer ter convicção de que Deus está falando ao seu coração. Eu tenho certeza que você quer ser voluntário servindo ao Senhor, estando consciente do chamado e do propósito do Senhor. Eu tenho certeza que você não quer viver à mercê das circunstâncias, à mercê daquilo que você acha, do que você pensa. Eu tenho certeza que você quer viver na dependência de Deus. Eu tenho certeza também que você não quer viver aquém, você quer viver além das circunstâncias, além, né, daquilo que você acha, lá onde Deus está, onde Deus trabalha, onde Deus age, onde Deus move, onde nós podemos viver pela fé. E a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar o Senhor. E que tal viver pela fé? Que tal, a partir de hoje, ser uma pessoa de oração e não permitir, né? Falar assim, não, nós vamos ser de oração, nós não vamos deixar de orar por nenhuma circunstância e nós vamos orar em todo o tempo, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar no seu coração, que Ele possa despertar o seu coração. Eu quero convidar você, leia mais esses versículos, medite sobre isso, peça ao Senhor para falar ao seu coração e que você seja uma pessoa de oração, para que juntos, orando ao Senhor, possamos influenciar a vida das pessoas, influenciar a nossa cidade, influenciar essa nação. Existe um livro do Dave Arley, Oração, o segredo clássico dos líderes de alto impacto através dos séculos. E ele traça o perfil, né, de todos os grandes líderes da Bíblia até os nossos dias. E algo em comum que existe entre eles. Eles eram pessoas de oração. E a oração deles influenciou o mundo. Então você, no seu quarto, na sua intimidade com Deus, você pode influenciar o mundo. Então esteja consciente, seja a resposta, mas uma resposta voluntária, né, em nome do Senhor Jesus. Não viva à mercê das circunstâncias e vá além. Além das circunstâncias, o Senhor está agindo, o Senhor está trabalhando, o Senhor está movendo de uma maneira sobrenatural. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço do pastor Márcio e que a sua vida seja grandemente impactada pela presença do Espírito Santo e pela palavra de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.